A gente pensou no roteirozinho da reunião. Eu vou contar um pouquinho para vocês aqui, para ver se a gente consegue otimizar esse encontro, que é um encontro raro, né? A gente tinha três objetivos com essa reunião. Primeiro, se reunir presencialmente, conselheiros, parceiros, amigos. Isso é uma demanda antiga de quem trabalha com a gente. Nosso trabalho é todo digital, né? Então as pessoas acabam não se vendo. Fica todo mundo no digital, se encontra através de Meet e tal, tem uns conselhos, mas todo mundo reclamava de sentir falta de dar um abraço, de estar perto, né? Então a gente realmente optou por fazer uma reunião informal, tá? Então a ideia aqui é um encontro entre amigos, parceiros, conselheiros, falar um pouquinho do trabalho. E no manifesto que a gente entregou tem um WhatsApp aí que é meu pessoal, do pessoal de comunicação. Quem depois quiser mais informações sobre ata, estatuto, números, apresentação e tal, a gente tem tudo aí. E o ideal é a gente, se for o caso, marcar reunião para discutir um pouquinho mais. São três objetivos. Então, primeiro, reunir presencialmente conselheiros, parceiros atuais e futuros. Pós-pandemia, a gente não se reúne presencialmente desde a pandemia do Covid. Apresentar para vocês o projeto e atualizar, né? Muita gente fica meio desligado do projeto, às vezes não acompanha o que está rolando e tal. Então, dar uma atualizada na apresentação do projeto e perspectivas sobre médio e longo prazo, perspectivas do futuro aí. Tá? Então, a ideia era essa, 19 horas, recepção, 10 minutos de tolerância. O primeiro passo agora é as pessoas se apresentarem rapidamente, 10, 20 segundos, quem é e o que faz, só para todo mundo meio que se situar aí, saber quem é quem. Depois nós vamos passar a apresentação institucional do projeto. Eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura, o operacional, como é que a gente trabalha. A minha parte, com certeza, é a mais chata, porque eu tenho que passar algumas informações que são importantes para o projeto. Depois entra o pessoal da poesia, o pessoal mais da área lúdica e tal, filosófica, para falar do trabalho como um todo. Então, alguns conselheiros, alguns parceiros, a gente fez uma cronologia aí que faça sentido, né, da apresentação. A ideia, então, é que às 20 horas a gente abra para os presentes, para tirar dúvida, para fazer alguma colocação que queira, e às 20h55 a gente, então, encerra. Esse é o roteirozinho aí da programação, tá? Então, eu vou começar me apresentando, passo para vocês, vou passar o microfone aqui, a gente vai circulando, tá? Então, meu nome é Tony Piccolo, eu sou cristão católico inaciano, economista de formação, sou um dos idealizadores e faço parte do conselho gestor do Amaivos, tá? Bernardo Sors, sociólogo, judeu, uruguaio, brasileiro, professor titular de Sociologia do UFRJ, aposentado. Patrícia Tomasquim, judia, carioca, sou professora pedagoga, ativista da área de diálogo interreligioso, né, e intercrenças, política do PSB, vereadora suplente até agora, e ativista aí da Amaivos, é isso. Pedro Genescar, cristão católico, advogado de formação e entusiasta e parceiro do Amaivos aí já há bastante tempo. Então, Eliane Muniz, também sou cristã e católica, lecionei muitos anos na PUC Rio e hoje trabalho com formação de leitores em comunidades de baixa renda, prisões, que é meu campo efetivamente de trabalho. Formar leitores tendo em vista a ideia de melhorar a ideia de uma cidadania possível entre as pessoas que sociocultural e economicamente são despossuídas. Eu sou Patrícia Nogueira, sou jornalista de formação, cristã católica, inaciana, trabalho na CVM, que é uma associação que trabalha espiritualidade, tem um projeto chamado Projeto Vida, que atende 400 pessoas em situação de rua e vulnerabilidade em São Cristóvão. Estou com o Tony aí há pouco tempo ajudando na parte de comunicação. André Lacombe, católico, formado na PUC em administração e também economia agrícola. E hoje eu sou professor da casa, departamento de administração e coordenador central de estágios e serviços profissionais.
Mônica Campos, eu sou formada em Teologia e Comunicação Social, dou aula de Teologia na PUC-Rio, no setor de Cultura Religiosa, sou cristã católica, carioca e tricolor. Eu sou Luiz Basílio, sou professor, atualmente psicanalista, conheço o Tony há 25 anos, fiquei encantado pelo projeto, aquele garoto teimoso que eu conheci há 25 anos atrás ainda está aí, e sou um entusiasta aqui, né? Eu sou Ana Maria Felipe, minha formação é em filosofia, tenho pós-graduação em filosofia na Federal, estudei na UERJ, depois na Federal. Sou de religião de matriz africana, tanto na linha da Umbanda quanto na linha do Candomblé. Estou aposentado agora atualmente, mas continuo fazendo leituras, continuo muitas vezes fazendo revisão, que tem um povo aí que confia no meu taco de corrigir, de ler. Então tem uns amigos aí meio insistentes, que agora eu não estou podendo muito, né? Porque aí me pedem para fazer revisão, aí você acertou na palavra, vou fazer o quê, né? A gente tenta. Aí apesar da minha tez, eu sou militante no movimento negro, movimento de mulheres negras, eu tenho uma história toda, tenho 4 filhos negros, né? E a minha militância social e cidadã é mais nessa área. Tanto é que a gente está dentro do Amaivos com uma perna, né, tratando das questões de afrodescendentes. A gente atende afrodescendentes que trazem para nós dúvidas, né, sobre questões variadas e a gente vai trabalhando com a conscientização. Boa noite, meu nome é Wanderson Ferreira. Hoje eu atuo na área de departamento pessoal e estou cursando Ciências Contábeis e hoje ajudo o Tony aí na gestão financeira do Instituto. Meu nome é Marisa Conceição, sou professora da rede pública, com doutorado em História pela UERJ, historiadora, associada fundadora do Gestar, Grupo de Estudação Racial, que também está compondo a Amaivos. Eu sou Luiz Carlos Semog, L. Semog, sou escritor, sou mestre em História Comparada pela Federal do Rio, sou militante de Amaivos há mais de 20 anos, um encanto de projeto, um chamado de projeto. E na minha vida cotidiana eu sou dirigente de uma instituição chamada Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, CEAP, que promove e realiza todo ano a caminhada contra a intolerância religiosa em Copacabana. E o CEAP agora também ganhou uma concorrência do BNDES e nós vamos ser gestores de parte das atividades culturais e sociais da Pequena África. Beto Brown, a minha formação em economia. Sempre estudei com os jesuítas, né? Também sou inaciano e depois puquiano. E acompanho o Tony nessa jornada aí, acho que desde sempre, né? Atualmente estou aposentado, avaliando aí como é que eu posso contribuir um pouco para esse projeto, né? Que eu conheço e admiro tanto, para essa fase aí que a gente está, principalmente minha, que é nova, né? Ver se eu consigo estar um pouco mais presente com esse grande amigo. Meu nome é Werner Capeto. Sou católico também, inaciano, e minha formação é em administração e empresário. E também acompanho o Tony de longe e também pensando em que maneiras a gente pode contribuir. Meu nome é Carlos Reis, vulgo Pereirinha, amigo do Tony há mais de 50 anos, Colégio São Vicente de Paulo, sou economista, católico. E por um grande acaso, né, Tony, nos encontramos aí há uns 2 meses atrás. Ele me convidou para a gente estar criando uma célula, né, misturando medicina e tecnologia. Parece que é uma coisa muito promissora. Eu acho que em pouco tempo a gente vai poder estar trazendo aqui alguns detalhes mais, né, Tony? Mas abracei a causa. O Tony foi sempre um cara que mergulhou em tudo que queria fazer. E eu estou aqui para ajudar e acho que essa célula pode ter um grande futuro. Sou Antônio Ida. Sou informática de formação, sou cunhado do Tony, fui do IBASE muito tempo, né, do Alternex, estou ligado à ação da cidadania, hoje eu sou vice-presidente do Conselho Deliberativo lá e estou aí para contribuir também, sempre que puder contribuir com de alguma forma. Sou Flávio Cardoso, primeira vez que eu estou vindo, o Ida me convidou. Na verdade, eu pratico meditação transcendental, né? Meus avós eram católicos, minha mãe espiritualista, meu pai
protestantes, fundadores do Bennett, família do Bennett, então essa coisa da conversa religiosa é comigo mesmo, né? Eu gosto muito da parte oriental, tanto o budismo quanto o hinduísmo. Sou analista de sistemas de informação, trabalho numa empresa hoje de tecnologia, mas faço um trabalho voluntário de ESG, né, ESG Hub, e já fui diretor de um treinamento de autodesenvolvimento chamado Insight, aqui na América Latina. Então estou aqui para ouvir e ver se eu posso contribuir de alguma forma. Luiz Correia Lima, sou padre jesuíta, historiador, professor da PUC, trabalho no Departamento de Teologia com História da Igreja e há muitos anos eu desenvolvo pesquisa e apostolado com relação à diversidade sexual e de gênero e à população LGBT. E no Amai-vos eu trabalho já há alguns anos num serviço que chama Diversidade Sexual, respondendo cartas já há alguns anos e também publicando artigos, pequenos artigos. Então o Amai-vos é um grande parceiro há muitos anos, é uma alegria estar aqui com vocês. Então, meu nome é Raquel Reis, eu sou designer, sou especialista em branding e estou aqui nessa turma bonita para ajudar, né? Bom, pessoal, vamos para a segunda parte, então, da reunião. Fiquei com a parte chata, porque eu vou ter que falar de algumas questões operacionais, estruturais e tal, de como é que funciona o projeto. Vou tentar ser o mais sintético possível, mas são informações que são importantes para quem está chegando e para quem já está há algum tempo para lembrar como é que a gente funciona, tá? Vou pedir licença para usar uma frase do Yuval Harari, que eu acho que vocês conhecem, né? É um historiador, filósofo e escritor israelense, de um livro dele que eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Abre aspas, os debates encalorados sobre o estilo de vida natural dos Homo sapiens perdem de vista a questão principal. Desde a Revolução Cognitiva, há 70 mil anos atrás, não existe um único estilo de vida natural para os sapiens. Há apenas escolhas culturais, dentro de um conjunto assombroso de possibilidades. Então, são escolhas culturais, e o nosso projeto trata da cultura do amor. Tá? Então, é só para dar uma introdução. Eu vou agora, pragmaticamente, tentar sintetizar o trabalho, algumas informações que eu considero importantes. Bom, o Amais foi a primeira ONG totalmente digital do Brasil, nasce em 12 de outubro de 2000, é a única no mundo que foca em amor, a causa é amor. Então tem ações, tem muitas ONGs trabalhando por educação, cultura, direitos humanos, fé, justiça, amor é só nossa. Tá? Isso foi um trabalho que saiu do forno agora com o pessoal do André Lacombe lá do IAG, que as meninas pesquisaram e falaram, cara, vocês são a única ONG do mundo que trabalha com a questão do amor deliberadamente, né? A nossa causa. Né? Quando a gente fala em cultura do amor, pode parecer um pouco intangível, mas a gente fala do amor pela humanidade, pela natureza e pela espiritualidade. Espiritualidade envolvendo aí diálogo intercrença, interreligioso e tal. Para tangibilizar também a questão do amor, a gente escolheu 4 eixos principais do Amai-vos, tá? É onde a gente transita. Primeiro, o diálogo intercrença, que é o diálogo interreligioso acrescido dos ateus e agnósticos, que são fundamentais. Né? Então, a interseção é sempre amor. O segundo é diversidade, diversidade cultural. Aí entra a equidade de gênero, equidade racial, diversidade sexual, enfim, pessoas com deficiência, dentre outros. O terceiro eixo é direitos humanos. Esse é uma definição mais conhecida do grande público, né? Aqueles indicadores todos em desenvolvimento humano, saúde, educação, liberdade econômica, liberdade de imprensa, enfim, aqueles indicadores básicos. E meio ambiente, né? Que é a natureza, ética socioambiental e tal. Então, são os 4 eixos. A gente trabalha em rede, né? Inteligência e tecnologia a serviço do amor foi um dos primeiros slogans, a gente não sabe se mantém ou se tira, mas enfim, foi como começou. É um trabalho em rede, são células independentes e complementares. Eu sempre dou um exemplo aqui que eu não vou dar, mas que foi inspirador quando a gente começou, que era um pouco essa linha, como é que a gente consegue formar um projeto disruptivo na gestão, e ao mesmo tempo que seja que a gente consiga espalhar amor de uma forma efetiva, eficaz. Né? Então, quando a gente fala em célula independente e complementar, eu vou dar 2 exemplos aqui, aproveitando a presença um pouco maior dos católicos e dos afrodescendentes também, que são... a gente lançou o Padre Online em 2001, foi o primeiro Padre Online do mundo, no Brasil a gente convidou os jesuítas para cuidarem do Padre Online. Obviamente que não ia ser eu, nem ninguém da equipe de gestor que ia responder pelo padre. Então, os jesuítas cuidam do Padre Online há 23 anos. A pergunta vai para eles...
Já teve o Gui Ruffier, que foi o primeiro padre online, maravilhoso. Depois faleceu, depois entrou o padre Jesus Hortal, foi reitor da PUC. Ele me ligava e falava assim, ô Tony, hoje eu respondi a pergunta 5.345. Dá para fazer um livro? Eu falei, não, maravilha, vamos fazer. Enfim, então, padre Jesus Hortal, depois, enfim, então, os jesuítas cuidam do padre online. E os afrodescendentes, meu querido amigo poeta aqui, maravilhoso, Hélio Semog, que assumiu esse trabalho desde sempre, então, desde 2002, se eu não me engano, né, Semog, foi lá atrás, e eles assumiram com a Ana Felipe, que está aqui também, maravilhosa, os dois na linha de frente lá do Afrodescendente Online. Isso tudo na guerrilha, tá, galera? Muitas vezes a gente sem financiamento, mas quando a gente fala em célula independente complementar, é tipo assim, vamos empreender nisso aqui, ó. Vamos nos virar aqui e ver como é que funciona. A Ana, recentemente, a gente até comentou, né, Ana, de fazer um livro, né? Tem tantas perguntas e respostas bacanas sobre racismo. Eu ia trazer uns números aqui, mas eu falei, não vamos levar número, não, que vai confundir. É o perfil da população brasileira. Então, se você pegar, são 64% católicos, 22% evangélicos. Então, daí já dá uns 80 e tal. Aí, quando você pega afrodescendente, é 0,2%. Você pega todo mundo junto e misturado, judeu, muçulmano, budista, dá 1,4%. Então, é complicado você ir por aí também, né? Porque a gente não tem como controlar isso. Quem é que vai entrar no site, quem é que vai demandar o quê, né? Mas o fato é o seguinte, aquelas perguntas e respostas são incríveis. Ó. Aquilo ali é um material de pesquisa maravilhoso. Então, tem questões de tudo. A mãe que o filho estava sofrendo discriminação racial na escola, o outro que sofreu preconceito e não sabia como reagir e tal. E aí, galera, a ideia um pouco do serviço online... Só um parênteses rápido, porque nesse início de ano, eu pedi help. Aquela vez... Eu pedi help a Conselho Tutelar. Escrevi para o Conselho Tutelar como se fosse consulta e a pessoa do Conselho Tutelar, não sei, não me lembro. É o Isaías Bezerra. Aí eu falei lá, se quiser responde direto, se não manda para mim, tal. Aí respondeu, mandou direto e mandou também para mim a resposta para eu. Legal. Né? E foi no ano novo, até me arrepio só de pensar, veio uma pergunta que eu não vou dizer qual era, que não era nem pergunta, era uma maluquice assim, uma coisa impressionante, e eu mandei para o padre, porque eu não tinha condição de responder aquilo. Dia 1º do ano, ou véspera do ano, a pessoa escreve lá, a pergunta era assim, quero me suicidar. Desculpa, eu falei que não ia falar, acabei falando. Eu falei, como é que eu vou responder isso? Ainda mais com um problema de visão, ainda mais na casa da minha filha, com o aniversário do meu neto. Eu falei, mesmo que eu estivesse na normalidade, eu não ia ter condição de responder aquilo, a não ser fazendo uma bíblia de 50, 60 páginas. Né? Aí eu pedi para o padre help, mas aí não sei como é que ficou. Não sei se recebeu, ele sempre responde. Mas deve ter respondido direto. Fica tranquilo. E essa parceria aí realmente foi fundamental, né, nessas respostas. Thales, querido, bem-vindo. A gente começou a reunião, falamos um pouquinho do roteiro da reunião, pedimos para cada um se apresentar, mas a gente vai passar daqui a pouco de novo, tá? Bom, vamos lá então, pessoal. Então, o trabalho em rede, as células independentes complementares, eu dei 2 exemplos, tem vários outros, né? O filme do Frei Beto foi uma célula independente complementar, né? Ele nos procurou, eu vou contar essa historinha depois. Enfim, então foi feito um filme maravilhoso, um curta-metragem de 25 minutos, eles fizeram tudo. Eles captaram, eles fizeram o filme, eles produziram, eles entregaram, e a coisa funcionou. E a gente tem várias outras aqui, né? O André Lacombe, depois cada um vai falar um pouquinho. Nessa estrutura de hierárquica, a gente também quis fazer um projeto disruptivo nesse sentido. Não tem hierarquia no Amados. Não tem chefe, subordinado, eu estou em cima, eu estou embaixo e tal. Então, é uma estrutura horizontal. O comando é feito por conselhos, então tem conselho fiscal, conselho consultivo, conselho gestor. Quando a gente tem alguma questão, a gente leva para os conselheiros. Às vezes, quando é alguma coisa mais cabeluda, a gente leva para vários conselheiros e pede aí opinião para a gente ir formatando um consenso. Então, é assim que tem funcionado. É uma organização social civil de interesse público, isso é bacana também, porque outra coisa que a gente pensou muito foi assim, a gente não quer estar vinculado a um governo, a gente não quer estar vinculado a uma instituição, nem pública nem privada, a gente quer fazer um projeto que transcenda governos, instituições, né? E seja realmente uma iniciativa da sociedade civil, e a causa é amor. Então, esse é o foco principal. Quando eu falo isso, não quer dizer que a gente não tenha algumas funções que são fundamentais dentro do projeto. Então, tem o setor de contabilidade, que deve estar chegando aqui o parceiro, tem a comunicação, que hoje em dia está a Raquel, tem o financeiro com o Anderson, tem alguns
alguns setores que a gente precisa remunerar, porque é uma estrutura legal, né? Não tem como fugir disso. Basicamente é isso, a gestão é feita através de conselhos. O Amaivos, então, tem 24 anos, fundação em 2001, e agora eu vou entrar rapidamente agora no cenário geral, cultural do Brasil. A gente sabe que a gente vive num país extremamente rico, em todos os sentidos, cultural, né, de recursos naturais e tal, mas também muito desigual, né? Nós estamos sempre aí entre as 10, 15 maiores economias do mundo, mas também estamos sempre como os 10 piores distribuições de renda do planeta, né? Então, a ideia nossa, desde o início, foi como é que a gente dá educação e cultura ligada a amor e direitos humanos, de graça, e oferece serviços de orientação humana e espiritual também de graça, e se financia, né? Como é que a gente financia esse trabalho? Os conteúdos são conteúdos sempre educativos e culturais ligados a amor e direitos humanos, e a ideia dos conteúdos, pessoal, é muito despertar a consciência crítica da sociedade civil sobre as causas que a gente se preocupa, né? Que são aqueles 4 eixos lá atrás. Diálogo, intercrença, diversidade, direitos humanos e tal. Então, é despertar a consciência crítica sobre a sociedade que a gente vive para motivar ações transformadoras. Quer dizer, desperta a consciência crítica, pô, e agora? Vamos fazer o quê? Né? Então, esses conteúdos todos nossos, artigo, entrevista, live, filmete que a gente tem feito também por conta do audiovisual. A gente, quando começou, não tinha rede social, né? Agora vai mudando tudo muito rapidamente, a gente tem que ir se adaptando. É esse o objetivo, produzir conteúdo educativo e cultural e oferecer serviços de orientações humanas e espirituais, inéditas e gratuitas. E aí, para finalizar minha parte aqui, eu vou contar um pouquinho sobre o que aconteceu na pandemia e que fez a gente precisar de virar a chave, né? A gente sempre resistiu muito a usar recurso público, né? Por um motivo simples. Normalmente o pessoal associa político e ONGs, né? Tem uma galera que faz essa associação como corrupção, desvio de recurso, né? E eu ficava em pânico com isso. Quer dizer, eu vim do setor privado, né? Eu sou economista, trabalhei em banco, trabalhei em muitas empresas. E eu ficava, pô, eu não quero isso. Eu não quero o pessoal me taxando aqui que eu tô com a certeza de que eu estava fazendo um negócio ético, transparente, claro e tal. E eu sou um cidadão como todos os outros, nós todos aqui pagamos nossos impostos, né? E aí o que aconteceu? No meio da pandemia, então aquela crise de saúde, né? As pessoas morrendo, as pessoas sem emprego, sem trabalho, tudo parou, o pessoal passando fome. Foi um momento muito delicado, né? Cultural, político, social. E aí, no meio dessa crise, juntou com um governo que não valorizava essas coisas que a gente acredita, né? Não acreditava em cultura, não acreditava em educação, não acreditava em direito, tudo era uma bobagem, né? Era espuma, meio ambiente também, não estavam... Enfim, então... De repente, a gente se viu sem patrocínio, sem dinheiro. Na época, o dinheiro todo ficou focado em alimento, né? Distribuição de cesta básica e saúde, né? Tinha que cuidar das pessoas que estavam com Covid e tinha que distribuir alimento porque as pessoas estavam passando fome. Não tinha trabalho, não tinha renda, não tinha emprego. E a gente ficou numa situação muito difícil ali, tá? A gente não tinha como se financiar. Foram 4 anos pesados para a gente. Mas aconteceu uma coisa que virou meio que uma oportunidade de abrir uma janela que foi discutida com o Conselho. Nos procura o Frei Beto, que eu acho que a maioria aqui conhece, um frade dominicano, muito envolvido com as questões humanas, espirituais, de fé, justiça social, um ativista, né? Político, social. Procura ele e o Roberto Mader, que é um amigo meu também da época da PUC, também professor da PUC de comunicação, trabalhou na BBC de Londres durante 20 anos, enfim. Jornalista, ele fez um filme conhecido, que era Operações Condor sobre as ditaduras na América Latina. Procurou a gente e falou, olha, Tony, a gente conseguiu aqui, a gente quer fazer um filme sobre a história do Frei Beto e conseguimos uma emenda parlamentar de um deputado federal de São Paulo, é o atual ministro de Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. E aí falou, aí precisamos de uma ONG de confiança, pensamos em vocês, que tivesse afinidade filosófica, institucional e tal. Pensamos em vocês. Eu falei, olha, é um prazer, uma honra enorme, imagina. O Frei Beto é colunista nosso desde sempre, desde que o Amaivos começou. E o Roberto Mader eu conheço de muitos anos. Enfim, então resolvemos fazer... eu falei, olha, vou explicar como é que a gente funciona. A gente não tem estrutura para produzir um filme, viabilizar um filme, produzir um filme, entregar um filme, e emenda parlamentar, nós estamos com essa crise agora das emendas PIX, né? É uma loucura, porque se você faz a emenda direito, é uma burocracia infernal, você tem que ter 500 mil documentos, tem que prestar conta de centavo de cada despesinha que você faz ali. Então, a emenda parlamentar para uma ONG séria, que não passa pelos subterrâneos da política, é uma loucura, entendeu?
Enfim, aí ele falou, não, Tony, a gente faz tudo, a gente vai te ajudar a estruturar aí a gente, na época, quando eles nos procuraram, tinha alguns passivos, né, tributários, por conta de um telemarketing que a gente teve durante 2 anos, foi a única vez que a gente teve funcionário, foi um telemarketing aditivo que a gente montou, mas depois a gente conseguiu terceirizar. Enfim, e aí abriu uma porta. Eu falei, cara, a gente precisa começar a usar recurso público também, né? Então começamos a buscar alguns deputados federais conhecidos, amigos de amigos conhecidos e tal. Também uma demanda do nosso Conselho Financeiro, a gente enquadrou o Amaivos nas leis de incentivo cultural, Rouanet, ISS, está aprovado na Rouanet, já está apta a captar. ISS é para o ano que vem, mas já está enquadrado, já foi aprovado, também vai para o ano que vem. Existem outras possibilidades, né, de incentivo fiscal. É muito mais fácil para uma empresa patrocinar, aí tem alguns economistas e empresários, aplicar em projetos que tenham incentivo fiscal, né? Uma coisa é a empresa tirar do caixa um dinheiro para benefício social e cultural. Outra coisa é, em vez de pagar imposto de renda, aplica no projeto. Então, a gente conseguiu embrulhar o Amaivos, enquadrar nessas leis, estamos buscando alguns parceiros aí na área de emenda parlamentar, e isso abre a possibilidade de desenvolver um modelo híbrido de trabalho, né, de negócio, de financiamento, público ou privado, né, coisa que a gente resistiu durante muito tempo. Então, as perspectivas são bem alvissareiras, mas é uma caminhada que não é muito fácil, mas eu acho que a gente tem muitas possibilidades bacanas aí a médio e longo prazo. Pessoal, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou passar para a Eliane Unes, que é a nossa gestora de conteúdo, parceira maravilhosa, e ela fica nervosa quando a gente fala isso. Mas ela vai se apresentar. Eu pediria para cada um que fosse apresentar, levantar, falar durante 3 minutos, tá? É a média. A gente vai para passar todo mundo e depois a gente vai na sequência. Depois da Eliana, fala Semog, tá? Primeiro, é uma alegria estar aqui e ver os rostos de cada um. Nem sempre a gente se encontra nas nossas reuniões semanais ou quinzenais agora, no vídeo, e a gente não se vê, não se reconhece imediatamente. Mas tem gente que eu conheço há muito tempo, como o Ginesca, a gente já trabalhou junto em outras ONGs, e Patrícia, o padre, bom, muita gente que, de alguma maneira, a gente já cruzou certos caminhos juntos aí. Essa oportunidade da gente estar convocado aí pelo Tony e o Contém Amor. Eu não tenho os 50 anos de convívio que alguém aqui já disse que tinha com ele. Nesse século a gente se encontrou, nós podemos fazer muitas coisas juntos. Mas eu não sou diretora de conteúdo como ele me emplaca. Não sou isso. Não sou isso porque eu não tenho com cada um de vocês uma conversa sobre os conteúdos que vão sair no Amaivos. Mas eu sou ótima conversadora. Eu gosto de conversar com as pessoas quando me telefonam, quando procuram, quando entram na internet, quando entram no WhatsApp. Tenho um ótimo ouvido. Eu também gosto muito de escutar pessoas. Então, eu sei escutar e sei conversar com prazer, né? Então, o que eu faço é isso. Partilhar as experiências que eu vou vivendo, as coisas que eu estou lendo, os trabalhos que a gente pode emplacar juntos, né, Raquel? Né? Trocando aí ideias. Eu me sinto muito gratificada de estar no meio dessa diversidade. Hoje, cada um de nós tem a sua pequena história, que, por maior que seja, é uma pequena história no meio do mundo, mas que juntos essas histórias com H minúsculo podem fazer uma história com H maiúsculo, que é a história um pouco que o Tony vem tentando emplacar, né? Nesse pedacinho de mundo, nesse pedacinho de Brasil, a gente, de alguma maneira, conseguir chegar às pessoas que, à nossa volta, estão procurando fazer a sua história. Talvez o que a gente possa fazer é ajudar outras pessoas a construírem uma história que anda apagada no meio do mundo. E é por isso que eu estou tão feliz de estar podendo contribuir num momento difícil do país. Mas se eu olhar a tal história com H maiúsculo, eu vejo que ela foi feita, na verdade, das pequenas histórias que estão silenciadas. Se a gente puder fazer com que essas histórias subam a algum espaço e sejam ouvidas, eu acho que a gente já cumpriu a nossa parte nessa história. Talvez meu trabalho com letras, talvez meu trabalho com literatura, com a PUC, com formação de leitor. Na verdade, foi isso que eu fiz a vida inteira, formar leitores, que não é a mesma coisa que alfabetizar.
né? Eu já espero que as pessoas cheguem alfabetizadas para mim. Eu vou alfabetizá-las em outras linguagens, né? A gente não basta ler palavras, é preciso ler imagem, ler situações, projetos, ler pessoas, né? Então, foi isso que eu fiz a minha vida toda. Hoje, eu espero que isso, de alguma maneira, contribua para que eu continue escutando e podendo conversar com as pessoas sobre cada um dos seus projetos. A primeira questão é essa sensação. Eu venho de um campo de luta muito violento, muito árido, um campo de luta que o tempo todo está buscando destruir pessoas, sequestrar o meu passado, sequestrar a minha história e a do meu povo. E aí a gente tem que produzir um tipo de solução que primeiro se ampara no enfrentamento. Quem luta contra o racismo não pode ter medo de racista, não há como. Produzir uma literatura que transforme essa literatura brasileira e toda essa forma como nós fomos construídos no livro didático, nas academias. Então é um enfrentamento terrível. E quando eu conheci o Tony através de uma amiga chamada Marília Pastuc, foi um encanto essa conversa, porque a gente estava, nos últimos 40 anos, a população negra nunca construiu tantos direitos. Sem enfrentamento, não foi preciso dar uma de ANC, não foi preciso dar uma de Panteras Negras, no campo democrático. E o nosso maior problema é que você consegue produzir esse direito no campo democrático e na hora de implementar esse direito, o cara que implementa o direito é o sujeito que está na estrutura desde a colônia. E aí não tem, você não passa. Você, por exemplo, a 10.639, que é a lei que determina o ensino da história da cultura africana e afro-brasileira, você simplesmente não consegue operar porque há uma ideia de que cultura negra é uma cultura demonizada. E a escola brasileira, dominada em larga escala pelos neopentecostais, dificulta ainda mais isso. A questão das cotas raciais. Foi preciso que o Superior Tribunal Federal dissesse que elas são constitucionais. Aí eu estou lendo lá um livro da Lilian Schwartz, e quando abro o Globo, está lá a Lilian Schwartz dizendo que é contra as cotas. Caetano Veloso, todos os meus ídolos nessa brasilidade estranha, né? Todos eles contra a cota. A professora Ivone Magui, que eu amo, inclusive ela tem um livro, a tese dela, um livro chamado, ela tem uma tese chamada que o livro é Medo de Feitiço, onde ela explica como os delegados e os policiais se apropriavam dessa cultura das magias africanas para se proteger. Então é uma história o tempo todo, você não consegue estabelecer um paradigma. E você vai para a luta meio com referência de outras lutas vitoriosas. Então, quando eu encontrei o Tony e nós conversamos, foi uma maravilha. Eu falei, tem saída. Eu posso levar essas questões para o meu campo de luta. E aí você fica meio estranho, né? Porque os caras estão acostumados a você ter que ser feroz, senão... Não, num dos últimos encontros que eu tive, que era um seminário sobre intolerância religiosa, e que eu falei, eu não posso produzir uma solução para a intolerância religiosa que exija a prisão do sujeito que é intolerante. Aí não tem sentido nenhum. Então, você trazer a dimensão do amor para essa luta, para essas práticas, cria surpresas e desmontes. Mas é absolutamente possível. Então, eu acho que a gente tem uma outra coisa que nós temos feito com a Maivos, é uma live chamada Morar com Pensamentos, que a gente traz várias pessoas. Uma das lives que foi a segunda, Tony, que foi a mais incrível, foi de uma psicóloga. E ela estava falando do processo de autodestruição de jovens. Automutilação, suicídio. Impressionante a quantidade de miséria que está espalhada no país por falta de amor, ou por falta de atenção, por falta de escuta. E a gente tem feito esse trabalho muito calcado nos princípios que a Maivos nos oferece. Alô? Obrigado. Obrigado, Semog, maravilhoso. Só um detalhe. Quando eu vi o tamanho do desafio, eu sou amigo da Ana há outros tantos anos, né? Aí eu falei, Ana, olha só, tem uma coisinha legal aqui pra gente. Botou a Ana na roubada. Aí a mesma cantada que o Tony me deu, eu dei na Ana, aí ela veio feito uma luva e, tem sido uma companheira fantástica ao longo desses 20 anos. Maravilhosa. Obrigado, Semog. Me permita só um comentário com base no que você falou agora. Eu ouvi uma notícia ontem que eu imagino que muitos de vocês tenham ouvido. Essa eleição desse ano está batendo o recorde
de candidatos afrodescendentes. Você deve ter visto isso, né? São 52%. E foi quer dizer, você falou que isso foram conquistas feitas nos últimos 40 anos. E isso aí me parece uma conquista interessante, né? E vem crescendo, né? O problema dessa conquista é que na hora que você vai ver quem é. Na última eleição, por exemplo, o Antônio Carlos Magalhães Neto, né? ACM Neto, ele nunca foi preto. E aí, ele estava em eleição ganha, inclusive, né? E aí, na hora, por causa da grana que tem os partidos políticos aplicam, ele simplesmente disse que era preto. Aí, nem os brancos históricos, não, se tu não é preto, se tu é preto, procura os pretos. E os pretos disseram, não, tu é preto, aqui tu não é preto não, procura os brancos. E ele se ficou nas eleições. Quando eu digo que é difícil você se apropriar do direito, é nesse sentido. As cotas estão lá. O jogo que foi feito agora de anistia dos partidos é um absurdo. Então, você conquista e não leva. Então, o tempo todo tem que estar pressionando a possibilidade de garantir consolidação do direito, porque tem um outro problema. O grosso da população negra não sabe que tem esses direitos. E isso é o mais complicado para a gente. Basílio, agora é você. Eu pediria dentro do possível a galera ficar nos 3 minutos, 4 minutos, para a gente conseguir ouvir todo mundo. Há 25 anos atrás, eu já falei isso, eu tropecei no Tony, numa palestra da PUC. Eu não me lembro de quem que era a palestra. Maria Clara Bingmer. Maria Clara Bingmer, ela foi lá no Loyola, não me lembro de quem. Isso não era o importante que era a palestra, o importante era o Tony, o nosso tropeço. E naquele momento a internet era uma coisa, bota inicial nisso, era uma coisa assim idealizada. Não tinha inventado o tal do algoritmo perverso, que é essa coisa terrível que está hoje nas redes sociais e que gera tanta ruminação de ódio, que gera tanto rancor, tanta briga, né, de famílias que não se reúnem mais no Natal porque um apoiou um candidato A e o outro apoiou o candidato B. A gente não estava nesse nível de violência. Havia uma ingênua possibilidade que nós íamos construir um espaço que a gente podia se encontrar e se amar. Isso era a internet naquele momento, e o Tony falou para mim, eu vou fazer um site, e nesse site a gente vai defender o amor. Eu fiquei olhando para ele, esse cara é maluco, não é? E veja, o que eu tenho para dizer hoje para vocês é o seguinte, depois de 25 anos, com toda essa questão das redes sociais, da forma perversa, muitas vezes, como esses algoritmos atuam, da maneira que nos jogam um contra os outros, da disseminação do ódio, da fake news e por aí vai, tanta coisa ruim que tem na rede social. A gente ser parte de um local, de um pedacinho da internet, do nosso sítio, do nosso domínio, em que a gente não se odeia, em que a gente colabora, né? Que a gente ajuda pessoas. Eu acho que essa é uma coisa maravilhosa. Eu tenho orgulho de estar nesse projeto com o Tony, eu sou um entusiasta. Eu sempre digo, e aí, Tony, como é que a gente vai conseguir financiamento? O que a gente vai fazer? Nós temos que tocar esse projeto para frente, esse projeto não pode morrer, porque ele hoje está na contramão da tendência. A tendência é fidelizar as pessoas pelo ressentimento. Essa é a tendência da rede social, trabalhar no ressentimento. Qual é a nossa tendência? Qual é a nossa missão? Né? Qual é a nossa missão? A nossa missão é juntar as pessoas, dar conhecimento às pessoas, estender a mão. Eu acho isso muito bonito, acho que nós somos uns dois Don Quixote, todo mundo aqui é meio Don Quixote, meio maluco, nós somos o exército de Brancaleone, e somos felizes assim, e vamos continuar assim. Então eu quero dizer para o Tony que estamos juntos, o que precisar ir, a gente segue. Obrigado, Basílio. Pedro Genescá agora. A mim me toca, Tony falou que ele ficou com a parte chata, burocrática. Não, essa é a minha. É a parte que me toca no sentido de, desde o começo, auxiliar em garantir que essa estrutura e tudo isso que é tão belo, tão rico, tão diverso, tão potente, tenha a base burocrática legal assegurada. Nesse sentido, o Amai-vos não é só disruptivo enquanto projeto, enquanto proposta, juridicamente ele é também inovador desde o começo, porque ele começa já com um modelo híbrido, onde a gente tem a possibilidade de
operar com a organização sem fins lucrativos, operar com uma estrutura empresarial quando for o caso, e que é o que hoje a advocacia sugere para a maioria das organizações, porque muitas vezes você pode ir na sua garagem e vai encontrar o carro que lhe é possível, mas eventualmente você precisa de uma bicicleta, não é o carro, ou é um SUV, ou é um carro mais popular. E, na verdade, então, o que o Amaivos tem desde o começo, do ponto de vista jurídico e legal, e que é reflexo dessa potência e dessa diversidade, é a possibilidade de estar operando legalmente com vários veículos e, portanto, atendendo a exigências de uma emenda parlamentar, mantendo a certificação de organização da sociedade civil de interesse público, podendo captar recursos de forma incentivada via lei de incentivo ou até mesmo junto a estruturas empresariais que tenham esse desejo, que de alguma forma façam essa convergência para o projeto. Então, na verdade, essa é um pouco digamos assim, essa dimensão legal do Amaivos que justifica e se justifica diante de tudo que foi colocado aqui, de toda essa potência, de toda essa grandiosidade do projeto. Obrigado, Pedro. Raquel, por favor, comunicação. Boa noite, todo mundo. Para mim, assim, só de respirar o ar dessas pessoas inteligentes, Eliana, sou fã. Tomara que eu saiba mais inteligente daqui. Mas é uma responsabilidade, assim, é muito bacana. Eu entrei em contato com o Tony através de um amigo, Denis Pressman, né? E falou do projeto, falou, Raquelzinha, é a sua cara. Você tem que se conectar com ele. E, assim, conversei com o Tony essa coisa, né? A gente se apaixona pelo projeto, a gente se apaixona pelas ideias. E a responsabilidade da comunicação, né, é enorme, porque é justamente levar esse amor todo, de uma forma que não seja espuminha, que eu amo quando ele fala isso, né? Não é de forma espuminha, para o público que a gente precisa. E é um público diverso, né? São pessoas de todas as idades, de todas as classes. O que é muito bacana é que é algo que é inerente do ser humano, né? O amor é nosso, é da gente. Mas, infelizmente, a gente tem essa capacidade de só lembrar das coisas ruins. Alguém falou do algoritmo, né? Do algoritmo cruel. Ele pode não ser cruel, é a gente que faz ele ser cruel, né? Ele não é cruel, ele não nasceu cruel. Então, quem leva o algoritmo a ser cruel somos nós. Então, o papel que eu acho que eu tenho nesse momento, né, no projeto, é justamente manipular esse algoritmo, né, de uma forma bacana, que a gente consiga entregar todo esse amor, tudo que a gente tem para dizer, né, todas essas pessoas que estão aqui, que estão trabalhando por isso, de uma forma clara para todos. Então, eu fico muito feliz, agradeço, Tony, essa confiança, né? As nossas reuniões são muito cheias de ideias, né, para a gente conseguir furar o olho desse algoritmo. Obrigado, Kel. Passando aqui na sequência, Mônica Campos. Eu também não sei quanto tempo a gente se conhece, menos de 20 anos, porque eu sou nova, gente. Não tem... Deve ter uns 10. Talvez foi na PUC, né, que a gente se conheceu. Eu já fiz algumas coisas com o Tony, agora a gente está mais a miúde. Inclusive, já deu umas indicações que eu não indico mais nada para eles, que foram mais furadas. Agora a gente está começando um projeto novo. Na verdade, assim, o Tony me procurou, veio falar sobre a questão de meio ambiente, porque ele falou que o Amaivos tinha o amor, tinha a questão de direitos humanos, tinha a questão dos afros, a questão padre online, sheik online, mas não tinha nada ligado à questão de meio ambiente, sustentabilidade. E lá na PUC a gente tem uma matéria nova que é ética socioambiental e direitos humanos. Aí eu falei, bom, e para culminar com isso, tenho agora, entrou uma nova lei, né, de curricularização da extensão. Então eu falei, bom, Tony, a gente pode tentar fazer o seguinte, tentar fazer aí um trabalho de extensão, onde os alunos produzam um vídeo, que ele fala, Mônica, queria fazer vídeo, tá? Falei, a gente pode fazer, os alunos trabalham fazendo uma produção de vídeo, de meio ambiente, com as questões também ligadas a direitos humanos, e a gente pode botar esse conteúdo no Amaivos. Vamos fazer um teste. E fizemos o teste no período passado, estamos repetindo esse ano, né, porque esse semestre, porque deu
Sim, foi, porque quem viu o vídeo, né, já gostou. Nossa proposta, como essa juventude, gente, o Tony tinha falado, ficar uns 10 minutos de vídeo. Falei, impossível, porque num site ninguém vai ver 10 minutos, um jovem não vai ver 10 minutos de vídeo, nunca, nem na sala de aula. Tá até difícil passar 10 minutos de vídeo em sala de aula, que dirá, né, para o cara ver num celular, num computador. Então a gente criou um projeto de ter, no máximo, né, 3 minutos de vídeo, uma questão de impactar aquela pessoa que está assistindo, ou seja, sensibilizar, né? Porque em 3 minutos a gente não vai passar todo o copy, toda a reunião que tiveram, não é isso, né? Porque isso seria uma aula diferente. O que a gente quer para o público é impactar, é afetar de alguma forma aquela pessoa que está assistindo, né? E que aquilo, ela pode ver, olha, eu posso economizar água, eu posso fazer com o meu lixo, posso fazer compostagem, né? Com uns resíduos orgânicos, eu posso fazer reciclagem com o meu lixo, enfim, né, eu posso ter uma relação mais sustentável, né, com as pessoas e com o planeta. Então a gente desenvolveu isso, a gente fez os vídeos e o Amaivos está colocando lá, fazendo umas edições, colocando o logotipo, enfim. E o diretor da teologia gostou muito, ele falou, inclusive eu dou outras matérias, ele falou, por que você não faz sempre vídeo? Porque agora com essa coisa da extensão, eu falei, calma que eu não sou uma produtora de vídeo não, gente. Quer dizer, mas aí o Tony falou, precisamos também de verbo, enfim, tem uma série de situações que a gente está ainda formulando. A gente já tem muitos vídeos, né, Tony? Pelo menos uns 15 a 20 bons vídeos, teve até mais, mas nem todos, obviamente, né, gente, vão ser utilizados. E a gente agora vai provavelmente soltar um, né, agora, que é relativo a como você escolheu os políticos. Porque isso tem a ver também com a questão socioambiental, porque as decisões políticas vão inferir nas questões socioambientais do que a gente... Por exemplo, essa questão que aconteceu no Sul, das enchentes, havia capacidade para suportar o limite de água. Só que como as compotas não estavam ali limpas, não estavam, né, atualizadas, então, assim, existe dentro da questão do meio ambiente, de fato, existem soluções, mas as pessoas precisam ser conscientizadas e sensibilizadas também para se manifestarem, né, em direção a isso. Então, a gente acredita que agora a gente possa fazer aí uma seleção, quem sabe aí também fazer a gente já tem até um projetinho de premiar, né? Quem sabe premiar também os melhores vídeos, enfim, para a gente ter aí sempre essa interação também com o público, né? O site ter essa interação das pessoas, olha, o meu vídeo ganhou, enfim, vamos tentar agilizar isso e também fazer um pouco às vezes, não só o site, mas também, como falou, atualizar com o Instagram, com o Facebook, as redes serem de alguma forma unificadas, porque isso também facilita muito, né, a forma como a gente trabalha e como atinge também o público. Acho que é isso, gente. Acho que a gente está com sorte aí, né? Obrigado, Mônica. O que é bacana nessa história é que os jovens estão produzindo os filmes, né? Então é uma garotada da PUC de curso de extensão de várias cadeiras, né? Comunicação é curso de extensão, né? Então, galera da comunicação, galera da filosofia, galera da sociologia produzindo filmes interessantes pra gente em parceria. Então tá lá o CREA, Cultura Religiosa, a Amaivos, enfim. Padre Luiz Correia. Eu comecei o trabalho com população LGBT através do meu ministério de padre. Eu sou padre há 30 anos e no meu sacerdócio foram aparecendo pessoas nascidas e criadas na igreja que se descobriam LGBT e viviam enormes conflitos consigo, com a família, com a religião, com a escola, trabalho, etc. Aí eu pensei, alguma coisa tem que ser feita. Graças a Deus tive o apoio dos jesuítas e foi possível criar um grupo de oração para católicos LGBT. Depois a coisa foi evoluindo, se criou uma rede nacional, criar um grupo de pesquisa e também aí o Tony me procurou e a gente começou esse serviço de diversidade sexual online. Então é mais um canal que essas pessoas chegam até nós. Eu tenho publicado coisas no Amaivos e tenho respondido perguntas. O fato é o seguinte, chama atenção do seguinte aspecto, existe muita dor junto à população LGBT de diversas maneiras. A homofobia, a LGBTfobia é uma coisa muito, muito enraizada na cultura, muito forte. E ainda tem, na tradição judaico-cristã, tem um componente religioso, que torna a coisa ainda pior, porque é uma imagem de um Deus castrador,
que vai te mandar para o inferno. Então isso devasta as pessoas. E às vezes a casa onde cresce o LGBT pode ser um inferno para essa pessoa. Porque no caso do racismo, a pessoa ainda pode ter o apoio do pai e da mãe, né? Mesmo que sofra racismo fora de casa, né? Do antissemitismo, se é xingado na rua, pode ter apoio dos pais, né? Mas o LGBT às vezes não. Né? Às vezes a casa pode ser um inferno para ele, a escola pode ser um inferno. Muitos LGBTs adultos contam o que foram as suas escolas. E são coisas muito, muito tristes. Mas muita coisa está sendo feita, a sociedade está mudando, os meios de comunicação estão mostrando muita coisa boa, as novelas da Globo nos ajudam, graças a Deus. E eu queria trazer aqui um exemplo o Tony pediu, traz alguma coisa que você recebeu, alguma mensagem. Eu peguei a última que eu recebi e vou mostrar aqui um trechinho para vocês. Consulta online, tá, pessoal? Diversidade Sexual Online. Uma carta que eu recebi, um trecho diz assim: boa noite, padre, peço sua bênção. Sou um jovem gay de 18 anos, criado na Igreja Católica e estou passando por muita angústia, dor e culpa por causa da minha sexualidade. Desde pequeno sempre percebi que era diferente dos outros meninos e sei que os outros também percebiam. Eu não sabia o porquê, mas só entendi por volta dos meus 12 anos, quando descobri minha sexualidade. Por muito tempo eu a neguei, acreditando que era apenas uma coisa passageira. Rezei por muitas noites para que Deus me curasse, o que não aconteceu. Somente ano passado, com 17 anos, eu compreendi que era gay. E como outros rapazes da minha idade, sonho em poder casar e ser pai. Mas o medo do pecado e do inferno me perseguem. Eu não sabia e ainda não sei o que faço. No começo desse mês, fui ao Acamps, o retiro de jovens da comunidade Shalom, a convite do meu padrinho de crisma. Eu não estava muito bem espiritualmente e resolvi que a experiência poderia me ajudar a reconectar-me com Deus. Mas saí de lá pior do que entrei. As pregações condenavam veementemente a homossexualidade, apelavam muito para a nossa culpa e isso me deixou muito mal. A carta segue adiante, depois pude responder longamente, conversei com ele, depois bati um papo por vídeo. Quer dizer, a coisa está evoluindo de maneira positiva. Mas casos como esse, casos semelhantes a esse, existem muitos. E o que a gente puder fazer para ajudar é muito bom. E eu agradeço, Tony, por esse canal que eu amai-vos. Maravilha, a gente te agradece. Obrigado, querido. Bernardo Sorge, queridão. A verdade é que estou emocionado com esse encontro. Sempre fico mexido. Em primeiro lugar, mexido pela figura do Tony. Devo dizer que é uma figura excepcional, onde a ideia se corporifica na pessoa. Esse que é o Tony, né? E eu acredito que todos nós compartilhamos esse sentimento. E ao mesmo tempo, acredito que todos nós gostaríamos que esse projeto maravilhoso fosse mais longe do que tem ido até hoje, apesar de tudo que já fez. A gente sabe que há um potencial enorme. E eu acho que o Tony indicou de alguma forma o caminho que ele está encontrando. Na verdade, deve ser dito, né, que a Amai-vos está fazendo um serviço público. Né? Eu acho que nós deveríamos exigir que seja financiado não por um partido ou outro partido. É um serviço público e deveria ser tratado como tal. E, aliás, é um modelo de serviço público que é os economistas falam benchmark, né? Que deveria ir para outros países divulgado, né? Promovido. Então, nesse sentido, Tony, procurar recursos públicos é uma obrigação moral porque é um serviço público, é o certo. Mas até que recursos privados, neste caso, apoiar o Tony na procura de recursos públicos, eu acho que tem que dar todo o apoio. Eu diria até uma pena não ter começado um pouco antes, porque obviamente você está provendo um serviço público. Eu sou uma pessoa mais pragmática, por natureza, e sempre estou pensando nos produtos que podem ser desenvolvidos. Que eu acho que deveria, por exemplo, eu me dediquei ao trabalho em um projeto, Plataforma Democrática, que eu construí junto com a Fundação Fernando Henrique Cardoso, e fizemos recentemente um texto para divulgação nas escolas, defendendo basicamente princípios seculares, a separação entre igreja e Estado, que eu acho que é um fundamento da vida democrática e que hoje está sendo misturado e demais. Pensando rapidamente que você mencionou de todo o acervo que tem em Amai-vos, deveria ser colocado à disposição
se lembra que hoje, e por que a gente entrou nesse tema? Porque hoje o ensino religioso como disciplina é obrigatório nas escolas. É o curso que tem mais professores. Se você pegar a estatística, é ensino religioso. A gente identificou no último 120 mil professores, muitos deles professores de matemática, de qualquer outra matéria que tem essa possibilidade de dar ensino religioso e eles oferecem, né, como uma forma de ingresso complementar, mas que falta ainda muito recurso intelectual. Eu acho que pensar até em projetos apoiados eventualmente por emendas ou quem for, de levar o acervo da Maivos à educação, ao sistema escolar público em particular, que as pessoas possam entrar e já encontrar uma série de respostas possíveis, porque o mundo esse, gostemos ou não, passa pela internet, né? Então, eu acho que tem que pensar em projetos aplicados que permitam expandir. Eu acho um absurdo esse isolamento que ainda, de fato, vive a Maivos, considerando que tem um elemento central. Por quê? Porque essa história de fake news é bobagem. Não é mais news, não é mais sobre informação. Hoje a comunicação é comunicação afetiva. Ninguém está comunicando informação alguma. O que você tenta é impactar emoções. O que você transmite hoje na internet são emoções. É uma luta por se apropriar pelas emoções. E que, na qual o elemento central nessa luta de uma parte da sociedade é mobilizar as piores de nossas emoções. Ou seja, a Maivos hoje está colocada no centro de uma luta sem ter pedido para estar nesse lugar. Porque a luta hoje é sobre os afetos humanos. Quem tem avançado muito são aqueles que tentam incentivar todas as emoções negativas. E deve ser reconhecido. O outro lado ainda peca por um defeito que eu certamente tenho em excesso, que é intelectualismo. A gente pensa que a gente responde a isso com argumentos. Não pode tê-los. Eu não sou contra argumentos, mas senão perco o meu trabalho. Então tem que argumentar. Mas tem que aprender a transmitir emoções. Porque hoje a emoção amor existe. Nunca vai ser eliminada enquanto existam seres humanos. Também não vai ser eliminado o ódio. Não tenhamos ilusões sobre isso. A questão é o que você expande. Hoje o amor está cada vez mais restrito à comunidade mais pequena de nossa família e alguns amigos. O amor está aí. Mas, sim, não, mas está mal elaborado, mal processado, porque as pessoas precisam. Porque o ser humano é um animal carente. Então, o animal carente precisa amar. E também precisa odiar, porque tem emoções sempre mal resolvidas no ser humano. A questão é quais dessas emoções você expande. Eu diria que a Maivos tem um lugar central, tem que procurar expandir, tem que avançar em projetos, inclusive internacionais, de procura de recursos, como um serviço público em certos casos, em outros ligados até projetos políticos não partidários específicos, mas confrontar um discurso que relaciona religião com ódio. Essa é a realidade brasileira hoje. Discurso religioso, muitos dirão, não, isso não é verdadeira religião. Bom, aí fica uma discussão metafísica, o fato é que é utilizada a religião ao serviço do ódio. Então, eu diria que nessa direção temos muito a fazer. Obrigado, querido. Patrícia Tomasquim, querido. Eu achei que já estava representada aqui pelo Bernardo. Boa noite. Você não falou de judaísmo agora. Eu também não vou falar de judaísmo. Então. Eu acho que eu vou falar um pouquinho do meu trabalho voluntário na Maivos. Focar um pouco no Amor na Polis, né? Que a gente, na pandemia, a gente queria fazer atividades e eu estava muito preocupada também com essa questão do amor. Então, me autodefino e defino a todos nós. Aqui eu tenho uma definição para a gente, tá? Nós somos religiosos, ódio-divergentes. Eu acho que é a nova definição, não é isso? Né? Então, nós, como ódio-divergentes, devemos pregar, né, o amor. Então, mas eu, como judia, né, como parte dessa tradição, queria trabalhar com a questão, com a definição do amor judaico, né, do amor judaico lá, primevo, que é um amor austero, que não é um amor que pega o romantismo. E aí criei o Amor na Polis,
E a gente foi construindo isso. Eu coloquei toda a minha carteira de amigos à disposição, perturbei todo mundo, foram 46 lives seguidas, eu montei uma estrutura na minha casa, enfim. E aí fizemos e foi muito bacana. Esse projeto, o Tony agora está querendo pegar pílulas de amor na polis, né, e transformar em alguma coisa, espero que com financiamento, não é isso? Granting, gostei disso. Então, essa coisa fofa. Então, assim, e depois eu precisei me afastar um pouquinho e acabei num papo com o Tony, retornando. E eu queria voltar fazendo alguma coisa, porque toda a minha preocupação, a gente tem séculos de caminhada, né, Semog? Toda a minha preocupação é o que fazem com a tradição judaica. Tem muitas coisas que a gente fica pensando, né? Por exemplo, quando fala tradição judaico-cristã, já fico arrepiada. No judaísmo, a gente não tem tanto problema assim com a questão LGBT. A gente tem soluções... mas, né, vamos pular. Pula. Não, mas não tem... não exagero. Mas não tem tantas questões assim, ou seja, é porque a gente se divide, né? E aí, se tem um problema aqui, a gente cria uma corrente nova. Qual é o problema? Então, assim, tem algumas coisas... E a apropriação que o mundo cristão... E aí eu não quero denominar neopentecostal, enfim, que o mundo cristão atual, né, na sua diversidade, faz das questões judaicas é muito sério. Porque a gente tem coisas bacanas, né, que é o diálogo católico-judaico, a gente resgata todo o respeito e tal, né, trabalha com a Nostra Aetate e tudo isso, e tem um outro lado, que é um templo construído logo aqui pertinho, né, no subúrbio do Rio de Janeiro, que é o Templo de Salomão, que prega coisas que eu não sou adepta. E aí eu quero criar as histórias judaicas. Estava conversando com o Molon falou, faz, Paty, é muito legal. Eu falei, então vou fazer. Histórias judaicas que é para poder trabalhar um conceito judaico de interpretação do texto bíblico e das coisas bíblicas para além da moral, ou seja, centrado no texto, que tem a ver com um pouco com o trabalho da Eliane, enfim. Então, assim, ele não começa com a moral, ele começa, eu vou falar bem rapidinho, que é para a gente não, né? Mas ele começa a gente trabalha com o texto num princípio chamado Havruta, que é o texto e mais uma dupla, pessoas todos como se fossem 3 componentes, né? E a gente parte de perguntas. E no judaísmo a gente não quer alcançar a solução. A gente quer alcançar uma resposta da qual vamos divergir, criar uma nova polêmica e instaurar uma nova pergunta. Essa é a construção judaica. Então, a pergunta é, por exemplo, para Adão e Eva, na tradição judaica, a pergunta não é qual foi o pecado. A pergunta é, qual foi o pecado de Adão e Eva se eles só comeram vitaminas? E aí vai vir a live que vocês vão assistir ou a gravação. Enfim, então, isso leva para um outro caminho. E eu acho que esse caminho ele é ódio divergente, porque ele tira as pessoas do lugar, né, daquele lugar que ele está tão pisado e removido, né, que a gente não está falando da intelectualidade, a gente está falando do povão, né, que é quem a gente quer alcançar. E faz com que as pessoas comecem a pensar um pouco e a se olhar para si também, o que ela compreende daquilo. Então, essa é a minha proposta. Bom, eu não falei aqui, mas eu sou formada pela Universidade Hebraica de Jerusalém, pós-graduada em estudos bíblicos, ensino do hebraico e tal, e trabalho como professora de hebraico numa escola ortodoxa. Enfim, essa é a minha contribuição, que eu espero contribuir dessa forma. Quero desejar muitíssimo sucesso para todos e todas nós e dizer que é isso, estamos juntos. Obrigado, Paty. Vai ser a última fala agora do André Lacombe, lá do IAG, e depois a gente abre para se alguém quiser. Chegou um pessoal depois, Liviane, Pastor Tales e Heron, que acabaram se apresentando. Obrigado, querido, pelo convite, boa noite a todos. Quando nós somos pequenos, crianças, nós acreditamos em super-heróis. Depois a gente cresce, não foi muito meu caso, mas a gente descobre que não existe o super-herói, mas existem heróis, e esse aqui é um deles. O Tony, para mim, depois dos meus quase 10 anos de conhecimento, de convívio, ele veio se mostrando uma pessoa que tem primeiro ele tem essa vocação, né? Ele tem esse projeto originalíssimo, essa força de vontade, essa perseverança, essa capacidade de fazer pessoas estarem juntas aqui e falar de um projeto que para muitos parece uma coisa surreal. E você está de parabéns, muito obrigado mais uma vez pelo convite. O Tony veio uma vez à PUC, a convite do nosso vice-reitor comunitário, para ajudar a organizar os projetos sociais da PUC, são muitos. E aí começamos a trabalhar juntos, que eu acolhi lá no nosso departamento, né? E depois no nosso departamento de administração também tivemos conversas recentes com a nossa direção, porque faz parte da missão da PUC, no seu DNA, trabalhar o lado social, no modo geral.
E nós vimos aqui, obviamente, a possibilidade do Amaivo ser incorporado nos projetos da casa, seja fazendo desafios entre nós professores, ou propondo temas de debate entre os alunos, aquela coisa toda. O diretor gostou muito, né? Ficou entusiasmado, delegou para alguém, e esse alguém ainda não encampou decentemente, então meu papel é ficar puxando a cordinha, ou às vezes em quando fazendo uma coisa um pouco mais forçosa. E recentemente, como eu tenho alunos, né, em uma das minhas disciplinas chama-se Marketing Social, eu escolhi incorporar no meu programa, como avaliação final, uma proposta de marketing para o selo Contém Amor. Lógico, a gente tem que falar sobre o Amaivos, mas o meu tópico foi em cima desse selo, que é um instrumento interessante de veiculação, de forma de captação, de associação, né, dos vieses aí de amor das empresas, instituições, pessoas com o seu projeto. E aí os alunos, obviamente, são ainda aprendizes, fizeram 2 projetos que foram interessantes, que eu já entreguei o resultado para o Tony, e pretendo fazer mais. O meu papel aqui é continuar abrindo portas dentro da PUC, Departamento de Administração em particular, para fazer com que o Contém Amor seja uma realidade no Brasil, quem sabe Bernardo no mundo. Parabéns, meu querido. Obrigado, André. Thales, se apresentar aqui. Thales é um pastor querido. Ô, Thales, eu vou dar uma introdução aqui. Muito dessa reunião foi provocada por ele. Ele falou, Tony, você fala em rede, de pessoal, eu não vejo ninguém, só vejo você aqui. Eu acho que você é um soldado solitário. Eu falei, não, Thales, tem uma galera boa pra caramba, não foi? Eu falei, cara, eu vou fazer a reunião. Aí eu falei, Thales, eu vou juntar a galera e você vai conhecer o nosso timinho lá, um timinho especial. E aí, Thales, mas claro que não foi só por sua causa, não fica com essa culpa. A gente já estava querendo... A gente estava querendo se reencontrar há muito tempo. É pena que você perdeu a introdução, mas a gente já conversou algumas vezes, né? Então, querida, se apresentar aqui para o pessoal e bem-vindo aí ao time. Maravilha, muito obrigado, Tony. Boa noite, gente. Primeiro que esse encontro aqui dessa noite é muito especial para mim, porque eu acabo de ser ordenado pastor. Tô brincando, não. Tony acaba de me ordenar pastor, na verdade. Eu não sou pastor evangélico, mas sou evangélico que construo dentro da igreja, tenho esse trabalho de pregação, então muitas vezes as pessoas confundem, mas chamem como quiser. Gente, que encontro especial. Realmente eu levo um pouquinho dessa culpa de incentivar o Tony a gente fazer isso, que é algo que eu acredito muito, porque por mais que a gente viva um tempo que, na verdade, não é que demande, que obrigue a gente a ter presença e linguagem digital, eu acho que nada jamais substituirá esse olho no olho, esse afeto, esse encontro e essa presença que a gente está podendo ter aqui. Então, primeiro, parabéns pelo Tony, pela iniciativa, pelo trabalho de longa data. Que honra, que alegria estar conhecendo todos e todas vocês que já constroem tudo isso há tanto tempo. Para além do digital, tá vendo os olhos, o brilho nos olhos com o qual vocês apresentam as ideias. Esse trabalho é fenomenal. Além de agradecer, só me apresentando rapidamente, eu sou Thales, hoje eu moro na favela da Rocinha, onde eu fui para construir um trabalho de base, um trabalho com cristãos e cristãs por um viés antifundamentalista. Acredito que hoje é uma trincheira muito importante para a resistência da própria democracia, dessa frágil democracia no Brasil. Os evangélicos estão com a mira na cabeça por um processo de cooptação da extrema-direita. Então tem que haver um trabalho de diálogo, de conversa, e é o que eu tento fazer junto com meus irmãos e irmãs do coletivo Esperançar, que é um coletivo evangélico antifundamentalista que reúne um povo lá nessa mesma vibe. E além disso, eu conheci o Tony por uma tentativa que continuamos tentando fazer, superando as burocracias, superando as dificuldades, que é com o deputado federal pastor Henrique Vieira, com o qual eu trabalho, sou coordenador do mandato do deputado federal Henrique, e nós estamos nos esforçando para conseguir fazer uma parceria prática, concreta, que ajude esse trabalho a ir além da beleza que já apresenta hoje. Então é isso, gente. Muito obrigado pela escuta e que honra conhecer vocês. Obrigado, Tony. Obrigado a você, Thales. Desculpa, eu jurava que você era pastor, querida. Agora, Liviane, se apresenta, querida. Boa noite. Bom, meu nome é Liviane. Conheci o Tony recentemente, mãe do Edgar. Conheci o Tony recentemente, né, no Pacto Interreligioso, junto com o Thales também, né, sou evangélica. Estou aí também nessa luta aí, né, de tentar construir coletivamente esse caminho aí que parece tão difícil, né, no Brasil de hoje. Gostei da referência que o Thales deu da mira, né? Mais ou menos isso. Estou muito feliz de estar aqui, conhecer vocês. O Tony já tinha me falado um pouco do
do trabalho da Maivos e bom saber que tem muita gente boa fazendo muita coisa legal. Obrigada. Obrigado, Eliviane. Haron, só faltou você agora, querido. Bom, também não estava preparado para isso. Não, é só se apresentar e dizer o que você faz. Nosso contador. Bom, prazer todo mundo, boa noite para vocês. É um prazer estar aqui com cada um de vocês. Eu estava ali no finalzinho só escutando todo mundo se apresentar e que lindo tudo que vocês fazem. É realmente muito bonito. Estava ali com um brilho no olho, porque eu conheci o Tony através da Raquel. E ele já me contava sobre as histórias de cada um de vocês. Então, tá aqui e escutar pessoalmente, isso é muito lindo. Então, obrigado pelo convite, tá, Tony? É uma honra estar aqui com cada um de vocês. E eu sou responsável pela contabilidade do Amaivos. A gente trabalha também com toda essa parte burocrática para deixar a instituição pronta para receber os incentivos e funcionar da melhor forma possível. Me chamo Haron Leal, eu sou contador, sou advogado também. E a gente tem um segmento na nossa contabilidade especializado no terceiro setor, que a gente acredita muito nesse tipo de instituição, né, que faz um bem maior para todo mundo. Então a gente tenta se aproximar para conseguir ajudar essas instituições a chegarem no seu objetivo final, que é conseguir aí transformar esse mundo um lugar melhor para todo mundo. Então é isso. Então obrigado, Tony, pelo convite. Obrigado, é uma Haron. honra estar aqui com vocês e parabéns pelo trabalho, tá bom, gente? Obrigado, queridão. Gente, então agora é a última parte. Perguntas, tirar dúvidas. Eu fico à disposição pessoalmente. Aí no manifesto tem lá o nosso WhatsApp, tá? Se alguém quiser aprofundar, quiser receber material, tá ali. É só entrar em contato pelo Zap. Mas queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação. Patrícia Nogueira chegou agora. Paty, você não falou uma outra parte da nossa história. A Patrícia eu conheci no segundo encontro mundial do Papa com as famílias. Ela estava no setor de comunicação e marketing com o Gilmar Pereira da Silva, que é nosso conselheiro também, e eu trabalhava no setor de infraestrutura e logística, no Conselho Financeiro. Então a gente começou a se esbarrar lá na vinda do Papa. Isso em 96, tá? Vejam vocês, eu devia ter uns 12 anos na época, mas eu era prodígio e aí coordenei a parte de assessoria de imprensa. Não, o que eu queria comentar que eu acho bacana, né? A gente que trabalha com comunicação, eu tenho conversado com a Raquel e o Tony, num papo que a gente teve pessoal, ele voltou a falar do Amaivos, eu conheci isso lá atrás e acabou que eu me vejo totalmente envolvida. Foi um negócio tão... né? A gente estava conversando sobre outras questões, eu falei, pô, quero te ajudar e de repente tem um monte de coisa acontecendo. Mas eu queria comentar uma coisa que me tocou especialmente aqui, quando eu estava quietinha aqui, de olho fechado, rezando, que é uma coisa que eu faço sempre. A fala do Luiz Correia, que é um querido... batizou minha filha do meio, Luiz Correia, viu? Me tocou especialmente, eu falava isso com o Tony, né? Quando ele conta uma história. Porque todos nós fazemos os trabalhos que nós fazemos, e é missão, e o Tony está aqui, eu tenho certeza que é missão, cada um de vocês certamente. É bacana, mas é fundamental a gente entender que é uma pessoa que está do lado de lá, né? Quando a gente fala no digital, a gente às vezes se perde um pouco nesse sentido, né? Não é um número, não é um anônimo, é alguém que tem uma história, que tem dores, e eu imagino que todas as pessoas que busquem esse serviço de orientação passem um pouco por esse lugar, né? Então, qual não é a minha missão, a nossa missão? Fazer chegar para mais gente a possibilidade dessas pessoas com suas dores e com as suas histórias terem uma saída, ou pelo menos um caminho, né, uma luz. Então, às vezes, eu estava aqui me emocionando um pouco, pensando, né, quantas pessoas devem buscar, cada um de vocês, né, a questão do racismo, das questões religiosas, das dores, que bacana. Eu não sabia que existia. Esperançar é um verbo que eu acho lindo. Eu não sabia que existia esse coletivo. Eu sou vizinha da Rocinha. Então, assim, o trabalho da gente como comunicação é descobrir caminhos para chegar a mais pessoas. E é importante pra caramba a gente ir para casa pensando que bacana a missão que eu tenho, que a gente, enquanto inaciano, pensa muito nesse lugar de não é número. A gente falava sobre isso outro dia, né? Não são milhares de pessoas, e tem mais é que chegar em milhares de pessoas, mas se chegar em uma pessoa que vai deixar de tirar a própria vida ou vai descobrir um caminho para ser mais feliz, que bom que a gente chegou nessa pessoa. Então, assim, eu acho importantíssimo a gente ter em mente esse lugar, essa pessoa, esse nome e essa história que está na outra ponta, para a gente não perder isso de vista. É bem rápido, porque no trabalho que nós fizemos lá com os alunos,
No primeiro momento, eu confesso que os meninos tinham muita dificuldade de saber o que é o Amai-vos, porque são muitos serviços, fica muito confuso, achavam que tinha muita religiosidade. Depois, obviamente, que as coisas se assentaram. E eles conseguiram começar a resumir aquilo de uma maneira mais que fizesse sentido para eles, com 2 palavras, 2 verbos, na verdade, que é escutar e acolher. Então vocês fazem muito bem esse trabalho de acolhimento depois de uma escuta, e essa de escuta que é muito natural, né? Você tem uma pessoa que é católica, fala com o padre que eu sou gay, e você responde de uma maneira natural, isso deve ser muito, muito bom para quem está ouvindo, e acha um caminho, acha uma trilha, acha uma esperança. Então, enfatizar esse serviço de escuta e de acolhimento, eu acho que é fundamental para que a população consiga entender o que eu encontro na Amai-vos, né? Afinal de contas. Queria comentar na mesma linha, pensando enquanto você falava, hoje vivemos numa sociedade que desindividualiza em forma narcisista. Você vira o selfie de você, né? Você é teu selfie, não é você. Amai-vos um trabalho que, no fundo, que é a ideia de amor, não é desindividualizar, é individualizar. Quando se ama, você respeita o próximo, é uma cultura. Não é um valor abstrato, amor, que muitas vezes é totalmente vazio. Ao contrário, Amai-vos contém valores, atitudes, de diálogo, respeito. É uma forma diferente de se relacionar com o mundo daquele que é promovida pelas redes sociais. Então, eu acho que aí tem todo um trabalho a ser feito por Amai-vos de recuperar uma mensagem sobre amor, porque o risco do amor, como palavra, é ficar rapidamente esvaziada, se a gente não lhe dá conteúdos concretos, educacionais, aplicados à vida das pessoas. Obrigado, Bernardo. É isso. Estamos indo para o final. Eu queria aproveitar esse gancho do serviço online. Quando a gente idealizou esses serviços, era muito nessa linha. Tem muita gente no Brasil e no mundo que não tem a quem recorrer. Gente pobre, gente que não tem né? Quando a gente pensou no padre, eu como católico, eu tento falar com o padre, era uma loucura. O Luiz Corrêa sabe disso, é muita gente para pouco padre, né? Enfim, então, qual era a ideia? Qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil, do mundo, consegue acessar um padre com um celularzinho na mão. Está no interior do Acre, está no interior do Amazonas, está no Nordeste, não tem família, não tem paróquia perto e tal, entra no celular, padre online, e não é qualquer padre, é um padre maravilhoso, ligado aos jesuítas, com formação e tal, que vai dar uma resposta com certeza bacana. E isso vale para todos os serviços, são 11 serviços online gratuitos. Tem conselho tutelar, tem padre, tem pastor, tem diversidade sexual, tem pessoa com deficiência, tem ateu, tem judaísmo online, tem vários serviços, cada um deles é cuidado por uma instituição bacana. Então a ideia era um pouco essa. A pessoa está lá no interior do Pará, filha de uma família, né, de uma família pobre, não tem com quem conversar sobre diversidade sexual. Porra, tem um canal no Amai-vos sensacional, gratuito, para a hora que ela quiser, para quando ela quiser, e vai ter uma resposta bacana. Então a ideia era muito essa, e eu acho que isso está em vigor. Claro que a gente quer melhorar as formas, né? A internet evoluiu muito, então agora é o WhatsApp, que é mais fácil, né? Então, mas são tecnologias que a gente tem que ir se adaptando, e aí precisa de investimento, realmente não dá para achar que vai fazer tudo na raça, porque a gente não consegue. Bom, gente, se vocês não tiverem mais nada, eu queria até aproveitar o gancho e fechar com uma poesia. Eu pedi para o pessoal recitar poemas, Eliane Unes, o nosso poeta Semog. Não vai recitar nenhum, não, querido? Olha, então eu vou recitar um que é meu poeta preferido. Eu discuti aqui com algumas pessoas se eu falava, se eu não falava e tal, mas é o meu poeta preferido, Fernando Pessoa, e eu acho que ele reflete um pouco o que a gente é e o que a gente faz. E aí, Paty, vou voltar aqui, a Paty fala assim, mas qual é a audiência? Quantos milhões de seguidores a gente tem? Eu falei, Paty, a gente não tem nada, a gente não tem milhões de seguidores, a gente não é famoso, a gente não é rico, a gente não é nada disso. Mas a gente tem caráter, a gente tem dignidade, a gente tem ética, a gente tem um trabalho bacana, a gente tem uma equipe fantástica, tem um potencial incrível, mas estamos na guerrilha. Então, vou citar Fernando Pessoa aqui para fechar a reunião. Eu acho lindo o poema, perguntei para o Basílio, para o Zé Leite, que me ajudou a coordenar a reunião e tal. Ele fala assim, a maioria já conhece aqui, mas para quem não conhece, eu não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Eu acho que isso é um pouco a Amai-vos, tá? Obrigado, galera. Apesar de eu escrever um pouco também, o famoso na poesia, o Semog, acho que ele nem sabe disso, mas eu tenho umas poetagens também em casa, e estou inclusive pronta para organizar um livrinho. Mas eu não vou falar de mim, porque eu não sei nada de cor, mas é Capinã, que Gilberto Gil levou numa música,
que diz simplesmente o seguinte, e é um mote da minha vida, né? Prefiro ter toda a vida como inimiga, a ter na morte da vida minha sorte decidida. Obrigado, querido. Então fala, meu Fred. Eu tenho uma poesia, aliás, tenho duas poesias a Fernando Pessoa. Uma quando ele fala lá quando morreu o pai dele, e um dia eu fiz uma resposta a Fernando Pessoa dizendo como é que morreu meu pai. E tem uma outra poesia para Fernando Pessoa que tem uma frase, só me lembro dessa frase que eu acho maravilhosa. Vocês sabem que porta-luva de carro é para guardar ferramenta, né? Antigamente, né, no Fusca da vida, chave de fenda, né? Então eu tenho uma poesia sobre o trânsito e tal, e que eu digo assim, tenho Pessoa no porta-luvas que é para o caso da alma da Arpane. Desculpa eu. Caramba, hein? Lindo, valeu. Parabéns. Gente, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Foi um prazer inenarrável. Muito obrigado pelas palavras carinhosas sobre o trabalho e o projeto. E estamos juntos, tá? Espero que esse seja o primeiro de muitos outros encontros.